O mundo tá mudando e quem domina o conhecimento sempre sai na frente. Você já pensou em aprender programação, tecnologia ou design de um jeito prático e acessível? Com a Lura, você tem mais de 1.400 cursos com professores especialistas e uma trilha de aprendizado feita para te guiar do básico ao avançado. E tem mais. Ouvinte do Mundo Freak tem um desconto especial. Acesse alura.tv/mundofreak ou então use o cupom MUNDOFREAK na hora de fechar a matrícula. Não fique para trás enquanto o futuro acontece. Vem pra Lura! Você já ouviu falar de pessoas que dizem conversar com espíritos ou receber mensagens do além? A mediunidade é um tema que desperta curiosidade, crença e até ceticismo, mas no Brasil, ela tem uma forte presença na cultura e na espiritualidade de milhões de pessoas. Alguns médiuns se tornaram figuras icônicas, influenciando gerações com suas mensagens, livros e até mesmo previsões que impressionam muita gente até hoje. No episódio de hoje, vamos falar sobre os médiuns mais famosos do Brasil, desde Chico Xavier, o maior nome do espiritismo no país, e até outros grandes médiuns que marcaram a história. Também vamos discutir a influência dessas personalidades na cultura brasileira, as polêmicas que envolvem o tema e como a mediunidade é vista nos dias de hoje. Então se prepara para mergulhar nesse universo cheio de mistério e reflexão, logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou seu host, eu não sou médium, sou low, Andrei Fernandes. E pra me ajudar, temos o meu cara amigo de sempre. Ele está sempre high, Rafael Jacona. Eu duvido que eu vou gravar um programa com o Andrei e ele vai falar de polêmica. O Andrei é o maior pano quente desse podcast. Toda vez que eu falo de polêmica, ele, não, calma aí, não é bem assim, não sei o quê. Ele vem meter essa no começo do programa, uma polêmica, eu trazer polêmica. Duvido agora. Ah, esse barco aí já partiu, Rafael. Esse início de Mundo Freak que eu era muito amigão da vizinhança, fazer ali aquela política de boa vizinhança que eu fazia, já acabou há muito tempo. Isso aí, eu só não sou processado. Você só não pode não fazer política de boa vizinhança, mas eu nunca vi você entrar numa dessas discussões de religião, por exemplo, que nem esse aqui tá bem em cima, e achar legal. Tu sempre foge disso. Então isso vai mudar aqui hoje, hein? Porque eu tenho opiniões. Você tem opiniões fortíssimas, inclusive. Vamos ver. Temos nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Cara, sou muito feliz de ser parte do Brasil, essa nação necromante maravilhosa. Beijo, Flávio. Temos aqui nossa queridíssima Lívia Andrade. Gente, é hoje que os parentes espíritas me descobrem e descobrem que eu falo mal deles. É, rapaz. Ih, rapaz, eu vou dizer que eu tenho opiniões. Gente, e aí? Mediunidade é um assunto que ele é muito complexo e a gente já vai entrar aqui no pau, aqui na discussão aqui. O que é mediunidade? Mediunidade é um termo muito associado ao fenômeno do que o pessoal chama também de sensitivo, né? No qual a pessoa, ela consegue ter um sexto sentido, vamos colocar assim, né? Lembrando que para algumas pessoas a mediunidade ela é bem ampla e bem flexível, né? Mediunidade de ver, de escutar, de conversar. Aí você tem vários... Aí os X-Men do segundo escalão ali fazendo trabalho, né? Do rolê. Mas o que eu acho interessante é que mediunidade, para mim, é claro que pro povo brasileiro ele é um termo muito genérico. Mas eu, geralmente, quando vou tratar sobre esse tipo de assunto, eu costumo não usar o termo mediunidade. Porque ele vem associado a uma carga muito grande cultural e religiosa para uma religião específica. Porque seres humanos terem um contato supostamente com o outro lado, seja qual for, é algo que está presente com a gente desde os primórdios da humanidade, né? Ver sombras, você escutar mensagens, né? Entrar em contato com os mortos, né? Fazer
fazer com que os mortos entrem em contato com você e você escutar, é algo que sempre foi muito comum na humanidade de maneira ampla. E cada povo vai ter aí um termo específico para falar sobre essas habilidades e para pessoas que têm comumente essa... Porque, né, em teoria, a maioria das pessoas pode ter aí um fenômeno paranormal, mesmo que elas não se considerem médium ao redor da vida aí delas. Provavelmente ela pode ter um ou outro fenômeno paranormal de ver alguma coisa, escutar alguma coisa, fazer uma previsão, né? Aquela coisa de sonhar com acidente ou coisa nesse sentido. Mas você tem o enfoque nessas pessoas que, em teoria, a sua especialidade é esse fenômeno em si de entrar em contato com o outro lado. Então, eu acho que antes de começar esse papo todo, eu acho que é importante a gente salientar. Não estamos falando de uma religião específica, mas vamos acabar citando uma religião específica aqui no Brasil que tem muito a ver sobre isso. O termo médium, como você tentou explicar muito bem, ele, assim como muitos termos, e a gente está falando aqui especificamente da miscelânea paranormal, ufológica, espirituosa, seja lá como você for, se esgarçou muito. Eu tava hoje mesmo discutindo no grupo de ufologia de um amigo meu o que é paranormal. Porque tem gente falando que o ET é paranormal, porque ele não é normal da Terra, então ele é paranormal. Eu falei, porra, não é sobre isso, né? Não, é tudo isso, Jacaúna. Se não tá na Terra, não é normal, então é paranormal. Eu falei, caraca! Por quê? Porque os termos do dicionário não importam. Não interessa. Interessa o que a cabeça das minhas vozes está dizendo, entendeu? Ou necessariamente nessa ordem, mas é isso. Ou das vozes do outro lado também, né? Às vezes é isso pois aí, né? Então assim... Como separar as vozes da minha cabeça das vozes de outras coisas? Então é complicado. Então os termos... Que bom que você especificou que seria um médium aqui para tratar o básico. Talvez o Vinícius é livre. Sim. O médium, a palavra médium, eu brinquei com low e high, né? Médium seria o que tá no meio. Mas é exatamente isso. É mídia, né? Media. O médium, em teoria, é aquele que consegue fazer o contato com esse e o outro lado. É por isso que ele é um médium. Ele está no meio. Ele é aquele que faz a ligação entre os dois mundos, né? E isso é importante você ter falado isso, Rafael, porque também é uma paranormal pra mim. Se a gente for falar sobre o fenômeno dos psychics americanos, por exemplo, né? Aquele cara que adivinha nome, né? Entorta a colher, por exemplo, a gente não vai abordar esse tipo de coisa aqui. A gente tá falando sobre pessoas que têm esse contato mais direto com esse... as pessoas podem chamar aí... Aí, novamente, existe o problema cultural que cada religião vai adicionar aí a sua visão de mundo, né? O plano astral, o mundo dos mortos, o Hades, né? O submundo, o mundo dos espíritos, o umbral, outras regiões, né? Porque também vamos lembrar que não são apenas os reinos dos mortos, mas a gente tá falando de reinos superiores, segundo a visão de alguns, ou até reinos paralelos ou laterais, né? Se a gente for levar em conta seres que não são humanos, por exemplo, né? Reino das fadas, reino dos elementais e coisas nesse sentido, né? Eu acho que a gente consegue também colocar aqui nesse bojo também, né? Mas seria esse contato específico que a gente tá falando aqui. Então a gente não tá considerando que médium é só quem canaliza uma pessoa que já foi. Pode ser. Não, uma pode. Pessoa que viveu e hoje em dia não vive mais. Pode. Não, eu quero entender qual... Não quero entender para efeitos do nosso episódio aqui. Uhum. Qualquer pessoa que tenha qualquer contato com qualquer inteligência que não seja humana tá na categoria médium? Eu acho que sim. Onde que a gente desenha essa linha? Tem uma médium muito famosa hoje no Brasil que canaliza um alienígena. Exato. Então, valeria, eu acredito eu. Não, mas aí é um alienígena vivo ou morto? Vivo. Tá, porra, aí tu me fode. Aí tu... Vivo. Não, e se não canalizar, só estabelecer comunicação? Tá, não, beleza. Eu entendi o ponto e eu não quero ter essa discussão, eu acho. Posso falar uma coisa a Por respeito favor, disso? vontade. Se a gente voltar pro início da palavra médium, médium também é usado quando a gente vai pintar. O médium é um meio que você usa para representar alguma coisa. Se essa pessoa, ela usa para se comunicar, ela é um meio, ela é um médium, sobre o meu ponto de vista. E essa é a origem da palavra. Então, eu acho melhor a gente realmente, Andrei, dar uma delimitada aí, porque tu tá falando com o Vinícius e as entidades transplutonianas dele. É a pessoa mais cartesiana que eu conheço. Deixa eu tentar explicar pro Vinícius. Aqui, no caso, tá valendo se a incorporação for o sentido da conversa, do contato. Tá, então... não, beleza. Acho que sim. Isso é importante. Essa médica que o Andrei falou, ela incorpora o alien, supostamente, e a partir daí, o alien fala pela boca da própria mulher. Então ela está canalizando aquela vontade de outro ser através dela, independente se o ser tá vivo,
ou tá morto. Nesse caso, o alien ali estaria vivo. O importante, então, é mandar uma mensagem. Se a pessoa veio com uma mensagem, olha, fulano de tal te mandou te dizer, seja por carta, seja por voz... Mas tem que canalizar, tem que canalizar. A pessoa tem que... não é por telefone. Então se eu te dar um recado por telefone, você é meu... Não é esse que a gente tá falando. A gente tá falando de receber a mensagem de um local... Do outro lado, do outro outra lado, coisa. Do espaço. Eu acho que aqui o André tá falando, inclusive, do outro mundo, né? Da outra dimensão, do outro plano. Né? Mas o Vinícius... É que assim, a gente tá debatendo aqui um grande sexo dos anjos, mas a questão toda é que o Vinícius, ele tem um ponto, que é o seguinte, para certas religiões e certas crenças ou certas tradições, não necessariamente precisa ser um alienígena morto, né? Porque aí vai da crença daquela espiritualidade mais a Lucy Crazy hippie está cheirando a ideia de que, né, são, tipo, primeiro que não tem morto, né? Já começa por aí. A pessoa está encarnada ou desencarnada, né? Então já tem essas coisas aí. Então, é complexo. Porque se o alienígena tá vivo, respirando, seja lá qual for a palavra que você queira usar, tá em atividade num corpo físico e ele tá entrando em contato, é só telepatia, bicho. Isso não é mediunidade. Onde tá a diferença? Aí você vai reclamar com a médium fulana de tal, que a gente não vai dizer o nome que ela processa. Ela processa mesmo? Então, aí tu reclama com ela se apresenta assim. Eu não sei se ela processa, eu nunca tomei o processo dela, porque eu já falei muito mal. Então vamos continuar assim, vamos continuar assim. Então, eu quero arriscar. Mas tu reclama com ela, porque ela se apresenta como médium. Se ela tem outras habilidades mediúnicas, nunca vi. Eu sei que ela se comunica com o alien. Não, vamos largar esse termo. Vamos abrir a roda e enlarguecer. Vamos. Eu não quero gente que entorta a colher aqui hoje. Esse é o meu ponto. Essa é a questão. Não, porque eu tô fazendo debatendo esse sexo dos anjos, porque tem uma pessoa que a gente vai falar hoje, certo, que ficou famosa por incorporar um Exu. Isso é mediunidade? Sim. É, porque o Exu não tá morto, né? A entidade Exu ou o orixá. Não, um Exu. Não, em teoria tá morto. Em teoria tá morto. Em teoria tá morto. Se a gente tá falando do paradigma... O Exu que ela recebe lá é um cara que já viveu. É isso. Segundo eu sei do paradigma umbandista... O seu 7 é um cara que já viveu. Que já teve em terra em algum momento. Não é orixá. Beleza. Tanto que as pessoas, se eu não me engano, do candomblé, por favor, galera do candomblé, me dê um alô, me dê um salve. Mas a galera do candomblé, a questão da incorporação é uma tecnicalidade que o orixá não entra na pessoa. É uma e acho que, enfim, gente, esse debate, ele já começa a perder a paciência. Vamos pro pau. Vamos pra frente aqui. Mas antes da gente continuar esse papo, eu tenho um recado bem importante pra dar pra você. É o seguinte, queria agradecer muitíssimo a sua paciência, a sua audiência e, é claro, essa parceria com a Alura, que tá aqui sempre com a gente. Lembrando, galera, no spotzinho no início do programa, tem cupom de desconto. Você não sabe o que é a Alura? Eu sempre recomendo. Já fui matriculado na Alura, já fiz vários cursos que ajudou na produção aqui no Mundo Freak, seja de edição, um monte de coisa. É a maior escola de tecnologia do mercado. Enfim, vocês já escutaram, vocês já conhecem a Alura já está há bastante tempo aqui com a gente, então aproveita, dá uma escutada novamente no Spot, você pode acessar o link no post desse episódio, ou colocar o cupom de desconto Mundo Freak. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente ajuda pra você, faz um tutorialzinho pra você, personalizado, e pra você conseguir abocanhar o seu desconto. Não subestimem, o mercado hoje é tecnologia. Se você trabalha numa pizzaria, você é chapeiro, você trabalha com Uber, cara, não importa. Tecnologia é o que vai moldar a nossa sociedade daqui pra frente. Então você sempre tem que estar preparado. Você quer entender mais do mundo? Alura, tá bom? Então, rapidamente, para não tomar muito mais o seu tempo, quero muito novamente agradecer a vocês que estão aqui. Lembrando que o Mundo Freak é financiado graças, né, não só, claro, né, mas a base do financiamento do Mundo Freak e também dos nossos outros programas da casa é de financiamento coletivo, ou seja, essa grande vaquinha que os nossos apoiadores dão pra gente nesse sentido. Que, galera, é um mínimo. Ninguém tá pedindo aqui R$1.000, não. A gente não tá aqui abrindo uma igreja, tá, gente? É mais uma pequena mensalidade bem pequenininha que não vai doer no seu bolso. E se todo ouvinte do Mundo Freak conseguir contribuir, nosso sonho, se todo ouvinte do Mundo Freak conseguisse contribuir com um mínimozinho, cara, a gente se aposentava. Se aposentava assim, não é que ia parar de fazer. Mas a gente, tipo assim, a gente conseguiria fazer algo que conseguisse desatrelar um monte de outras coisas e fazer conteúdos cada vez melhores aí pra vocês e só se preocupar com a produção do programa. É claro que hoje isso ainda não consegue ser feito, mas a gente entende também que nem todo mundo pode, nem todo mundo quer e tá tudo certo. Mas se você se sente aí agraciado, com seu coração quentinho,
você pode ir lá no apoia.se/confidencial e com um mínimozinho ali você já consegue ajudar os seus produtores de podcasts favoritos. Então, galera, você sabe que o Mundo Freak sempre navega com você nesses novos tempos, independente das plataformas, independente do método em que vocês consomem e gostam de consumir podcast. E a gente está entregando o programa toda semana desde 2012, desde 2013. Então, a gente só gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui com vocês e vamos continuar durante muito tempo. Vida longa aí ao Mundo Freak e a todos os projetos da casa e a vocês também, que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês. E lembrando a todos, eu tô aqui na última semaninha aqui do curso do Vinícius Ferreira. Pra quem não sabe, tá dando mole, a gente tem um programa da casa, que é o Magicando. Ele não é da casa exatamente, é da Casa Paratopia, mas não é da Casa Mundo Freak. Ele é o Magicando. Ele é o nosso podcast esotérico, né? Mas é um esotérico do bem, tá? Não é anjo quântico nem essas coisas aí, não, né? Essa coisa de você, né, reassumir o controle da sua vida e coisas nesse sentido, lá, lá, lá. A gente tá oferecendo aí pra galera do Magicando um curso de evocação. Quer saber mais? O post vai estar aí no episódio. Aproveita que essa é a última semana, o curso vai ser ministrado esse final de semana. Então é isso. Não sabe o que é? Busque saber. É isso. Vamos encerrar o recadinho. Vamos voltar pra esse papo que ficou muito maluco. E ó, quero saber o que vocês estão achando desses últimos episódios, hein? Estamos gravando muitos temas polêmicos aí. Então é isso. Bora lá continuar esse papo. Vamos lá. Se comunicar com espíritos é algo muito comum. Inclusive, gostaria de mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte, Thiago de Lima Castro, que já gravou diversos episódios sobre espiritualidade. Ele acho que idealmente, talvez ele até deveria estar aqui hoje pra falar um pouco dentro desse ponto de vista, né? Mas como o pessoal fala aí que todo mundo é médium, só é médium de outras coisas, então eu sou médium aqui, eu tô no meu lugar de falar também. Mas eu acho interessante porque desde que o espiritualismo chega no Brasil com as práticas das mesas girantes, o kardecismo, e depois ele vai sendo modificado por aqui, isso nunca foi muito incomum. Não é uma parada nova de se comunicar com os espíritos ou coisas nesse sentido. E a questão é que a mediunidade é atribuída por certas pessoas que vão intermediar essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Estamos aqui fechados aqui. Posso citar já o nosso primeiro grande superstar aqui da mediunidade, que é um cara que a gente já teve um episódio, que é o nosso episódio número 259, que é o episódio que falamos sobre Chico Xavier, nosso líder aí dos X-Men. Inclusive, é um episódio que eu gosto bastante, né? Apesar das brincadeiras e tal, eu acho que a figura do Chico Xavier é uma figura bastante emblemática, bastante respeitável. Eu acho que discordâncias existem, inclusive das pessoas que tratam pessoas comuns como santos. Isso é algo bem debatível e acho que isso vai entrar aqui um pouco dessa discussão. O Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, ele não tem como não falar, o médium mais influente do Brasil do século XX. Ponto. Ele nasceu em 1910 na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E, enfim, né, aqui no Brasil, provavelmente boa parte dos ouvintes deve ter visto lá o filme do Chico Xavier, já conhece um pouco da história dele. Mas a ideia geral é que ele não era espírita, nem nada nesse sentido. Ele começa a ouvir vozes e enxergar espíritos, até que um contato se apresenta com ele, né, como um guia, né, como um mentor. E aí essa grande parceria continua, né. E a partir daí, né, o Chico Xavier, ele dedica a vida dele à psicografia e ao trabalho assistencial. Inclusive, eu acho que uma grande... né, independente se o cético acredita ou não, se isso tudo existe, né, não tem como não deixar de levantar o ponto de que Chico Xavier foi alguém que ele poderia ter ganhado muito dinheiro se ele quisesse. E ele opta por uma vida bem mais simples, né? Ele escreveu mais de 450 livros. Só de direito autoral é realmente uma coisa, né? Eu tenho muitas questões aí sobre se alguém leu isso tudo. Se o editor dele leu isso tudo. Se ele leu isso tudo. E quantas cópias cada um desses deve ter vendido. Interessante. Porque eu sei que tem alguns hits fudidos do Chico Xavier. Umas paradas que são best-seller demais. Pô, Vinícius. Mas alguns desses aí deve ter sido uma publicação muito pequenininha, assim. Imagina. Não. Esse que é o ponto. Assim, eu vou falar totalmente de orelha. Mas, muito provavelmente, alguns desses livros devem parecer uma filipeta. Não estou desmerecendo o conteúdo.
Não tô desmerecendo o conteúdo. É muito provável. Que tem livrinho de 30 páginas aí no meio. Então, muito provável. Se a pessoa leu 400 edições de livros dele, 400 livros dele, vai depender do livro. A gente tá falando de um livro de 1.500 páginas. Se tiver um livro maior do que 300 ou 400 páginas, deve ser uma dúzia deles. Se tiver isso tudo com esse tamanho todo, né? Então, assim, os ouvintes devem estar putos comigo agora falando que o Chico Xavier tem livro de 3.000 páginas, mas não sei. Creio que não. Já que ele fazia aquela escrita daquela forma dele, muito provavelmente eram recados mais pontuais, com histórias mais concisas, né? Então, provavelmente não era um livro de 1.000 páginas. Fazia ali a pose do Michel Teló, né? E mandava bala. Então, e aí são 450 livros atribuídos a espíritos, inclusive, né? Acho que, inclusive, deve vir daí a questão do não puxar o direito autoral pra cima nesse sentido, né? Chico, ele nunca recebeu dinheiro pelas publicações, ele sempre doou os direitos autorais, né, pra várias instituições de caridade. Além disso, diversas histórias e relatos sempre impressionaram o público, né? Os casos mais famosos ocorreram no Tribunal Brasileiro, que, inclusive, acho que tem um filme brasileiro que retrata isso, infelizmente eu nunca vi, quando uma carta psicografada por Chico foi usada como prova para inocentar um acusado de homicídio, alegando que a vítima já desencarnada confirmava que a sua morte foi acidental. Caralho, que país esculhambado aceita essa. Porra, que vontade de dar um soco na cara desse juiz. Teve uma outra ocorrência muito, muito comum aí, né, que o Chico Xavier também teve um envolvimento direto com o caso do edifício Joelma, e um dos incêndios mais trágicos aí da história do Brasil, que a gente também já teve alguns episódios retratando isso, né, que ocorreu no 1º de fevereiro de 74, após a tragédia que deixou quase 200 mortos, o Chico psicografa, então, uma mensagem atribuída a algumas das vítimas dos incêndios. Segundo relatos, essas cartas foram recebidas por familiares e continham detalhes que, segundo eles, apenas os falecidos poderiam saber. Já vou entrar no tema psicografia, que eu acho que vai ser um tema que vai ser bem interessante. Algumas dessas psicografias foram incluídas no livro Somos Seis, atribuído ao espírito de Lauro Michelin, que seria um desses jovens que desencarnou no incêndio, né? Vamos usar aqui os termos do espiritismo, né? A história retrata no livro, traz mensagem de aprendizado e resignação sobre vida e morte. E esse episódio, ele contribui bastante para a notoriedade do Chico Xavier. Tem o episódio do Pinga Fogo, enfim. O Chico Xavier, ele vai se tornar um grande fenômeno midiático, né? Ele foi, inclusive, indicado ao Prêmio Nobel da Paz e sua trajetória inspirou filmes, documentários, novelas. E até hoje sua obra e seu exemplo acabam influenciando aí milhões de pessoas nesse sentido, né? Eu acho que assim, eu já falei bastante sobre o Chico nesse episódio que a gente gravou no passado, né? Eu acredito no fenômeno mediúnico no geral. Eu não creio que talvez esse episódio ele vai ter uma visão cética, mas eu acho que a visão cética não é exatamente igual a uma visão descrente. Eu posso ser cético e acreditar no fenômeno. Então, até que a minha visão vai acabar sendo bem cética em algum momento, porque eu acho que é importante a gente trabalhar com uma certa rigidez em afirmações tão extraordinárias. E eu acho que o espiritismo, a todo momento, ele flerta ali no abismo com uma parada que eu acho que é muito complexa, que é essa coisa de envolver pessoas que morreram em tragédias. Isso é um negócio muito complexo, é muito complicado. Psicografia, pra mim, é uma coisa muito complicada. Eu sei que tem pessoas que já tiveram mensagens que atribuíram, e conheço pessoas que já foram em centros espíritas e receberam cartas psicografadas que não tinham nada a ver com como a pessoa falaria, o que a pessoa falaria, que não bate a parada, mas não tem como negar que o Chico ele teve aí a sua fama nesse sentido, né? Qual a opinião de vocês? Eu acredito no fenômeno da mediunidade, nesse sentido da pessoa estabelecer contato com uma pessoa que já morreu tal, e conseguir trazer uma mensagem, mas isso não quer dizer que todas as coisas que alegam ser genuínas são genuínas de fato. Eu não tô questionando aqui o Chico Xavier porque eu não sei muito da vida dele, além do episódio do Mundo Freak e tal, mas aparentemente pessoas que tiveram contato com ele falavam que o cara era de verdade, assim. Isso não quer dizer que todo o trabalho dele seja 100% autêntico. Eu acho que tem uma coisa... Quem é das místicas e já teve algumas experiências assim, pode sentir isso na pele e entender melhor o que eu tô falando, que é, às vezes você se coloca numa posição de ter esse tipo de estado alterado de consciência, tal, que é um transe, ou seja lá que nome você queira dar, e você acaba se enganando. Então eu acho que o Chico pode ter tido vários contatos genuínos e vários contatos que ele acreditava ser genuínos. Eu não tô também colocando aqui a boa-fé dele em xeque, não. Mas eu acho que muitos contatos mediúnicos não são verídicos e talvez até dele também. Olha, concordo aí com o que vocês estão falando até então, que só porque eu acredito que isso é real, não quer dizer que todo mundo que fala que consegue fazer, faça. No caso específico do Chico Xavier, eu acho que ele tem aí uma credibilidade ampla, talvez porque ele represente quase, tá? Uma santidade no meio da espiritualidade, então ninguém pode
pode criticar aí e tal, é meio bem complicado aí, todo mundo gosta bastante dele. Porém, concordo também um pouco com o Vinícius, eu imagino que uma pessoa, assim como em qualquer área, a pessoa se coloque uma pessoa como muito bom, no nível diferenciado, essa pessoa acaba se cobrando ao tempo todo por prestar um serviço, por sempre estar fazendo o bem, ou sempre estar ali pronto para fazer aquele contato com o paranormal. E isso, para mim, não sei, isso é algo realmente que carece de informações. Não, deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando que não é necessariamente porque a pessoa tá fazendo bem que necessariamente ela significa que ela tem uma experiência, é isso, né? Isso. Significa que a gente tem que aceitar tudo, né? Seria mais ou menos essa a questão. Exato. Por exemplo, pra ser direto e reto, acredito que o Chico Xavier tinha muitas habilidades, mas não acho que sempre que ele prestava serviço, ele era de verdade. Eu acho que ele... Tem casos de Chico Xavier, se você for dar uma olhada, que parece que ele é pouco tendencioso. E talvez ali fosse uma opinião, uma visão pessoal dele sobre aquilo ali, e eu não creio que sempre era a espiritualidade falando, mais uma vez ou outra era uma opinião pessoal dele ali, que ele de uma forma bondosa, de uma forma prestativa, se colocava nessa posição dizendo que estava recebendo a informação e tal. Isso é uma opinião minha, tá? Tem mais um detalhezinho que eu queria acrescentar a isso que o Jaca tá falando, que é o seguinte: supondo que uma pessoa sempre consiga estabelecer um contato genuíno com um espírito, isso não significa que essa porra desse espírito sabe de tudo. Sabe do que vai acontecer no futuro, sabe do que aconteceu no passado, tem informações privilegiadas sobre o que está acontecendo no presente. Aquele espírito sabe do que aconteceu com aquele espírito. E é isso. Somando a isso, eu quero dizer também que não é porque a pessoa consegue fazer uma comunicação com um espírito, qualquer que seja esse outro lado. Além desse espírito não necessariamente estar falando toda a verdade, ter todo o conhecimento, esse espírito, não consigo conceber esse espírito ser onipresente, onisciente. Ele não sabe do que está acontecendo ao mesmo tempo, ele não precisa estar falando a verdade. Além disso, você tem que lembrar que o médium, não necessariamente vai se apagar nisso. O que o Jacaúna, eu somo em cima do que o Jacaúna tá falando, que é tipo, tem a opinião dele. O médium não se apaga totalmente. Não é porque ele é um meio do espírito que ele ainda não tem as crenças dele, que ele ainda não é filho do tempo dele. A experiência dele, ele é um filtro também. Então ele filtra coisas, ele passa parte dele na comunicação. Entendeu? Então é uma situação muito mais complexa do que só, tipo, ouvir e falar aí. E mesmo porque qualquer pessoa que já brincou de telefone sem fio pode entender que se você fala, alguma coisa se perde na tradução, alguma coisa sempre se perde na mensagem. Isso é um excelente exemplo. Se estando duas pessoas no plano físico brincando de telefone sem fio já dá essa cagada, imagine de outro lado, né? Usando a cabeça, né? Imagina assim, eu consigo pensar muito que são experiências diferentes. Vamos dizer que existe um outro lado. Você está querendo traduzir uma experiência pela qual nós não passamos ainda, através de uma pessoa que não passou pelaquilo ainda, para uma outra pessoa que não passou aquilo, de uma outra pessoa que, sei lá, se ainda se lembra como é ter carne, entendeu? Então tem muitas perdas de tradução aí. Uma pessoa que eu uso muito perda de tradução porque o pessoal que fala mais de uma língua, às vezes você acha que você está entendendo, mas sempre tem umas minúcias que se perdem quando você traduz uma língua para outra. Então, tem tudo isso. Você não pode acreditar que o espírito é super verídico ou entende de tudo. O médium não é nulo nessa conversa toda e a mensagem pode ter situações de perca de dados no meio da transmissão. Inclusive, um fator que contribui para isso que a Lívia está falando é o lance das limitações do médium, né? Por exemplo, limitação de vocabulário. Isso é um exemplo clássico que muita gente relata, muita gente que tem mediunidade relata, que não consegue colocar em palavras o que está sendo transmitido, porque o espírito não consegue transmitir a mensagem dele de uma forma muito eficaz, porque falta vocabulário para o médium. Mas isso não é muito conveniente? É muito conveniente, mas eu acho que faz muito sentido também. Tipo, aqueles casos em que o cara recebeu um espírito e começou a falar no idioma que nunca aprendeu e tal. Isso são casos muito mais raros e muito mais extraordinários. O mais comum é a pessoa conseguir se comunicar dentro das limitações que ela tem, usando o vocabulário que ela tem e tudo mais. Eu vou te dar um exemplo da vida real, sem haver nada com o sobrenatural aqui. Quando você vai aprender a entrevistar pessoas,
você tem que levar em conta. Qualquer tipo de comunicação. Mas entrevistar pessoas é mais óbvio isso. Você tem que levar em conta que a pessoa que você está entrevistando tem um tipo de vocabulário. E é horrível esse termo, mas a pessoa que está entrevistando, o comunicador, tem que aprender a subir ou descer o tom para você se comunicar com aquela pessoa. E, nesse caso, esse estudioso que fala de subir e descer o tom, não lembro agora, mas é um cara muito ultrapassado, mas é o que veio na minha cabeça agora. Ele diz assim, que você tem que saber se adequar ao nível de comunicação daquela pessoa que você está falando. Eu entendo a problemática do autor defasado, que eu acho que nível não é exatamente a melhor das coisas. É porque não é bem isso, mas é tipo, você tem que criar um reporte com a pessoa que você tá com a pessoa que está se comunicando e depois traduzir, não só apenas passar diretamente o que ela falou, mas conseguir traduzir o que ela quis falar para as pessoas que vão te ler. Pra quem não notou ainda, gente, eu sei que temos muitos ouvintes espíritas, por exemplo, e esse aqui não é um episódio sobre o espiritismo, mas não tem como a gente não mencionar isso dessa forma. E assim, eu entendo que muitas vezes o espírita, e fica uma crítica para alguns espíritas, tem um pouco dessa mania de achar que só porque tem um livro falando todos os meandros de como é que funciona o outro lado, quase de uma maneira científica, que não é, pega o verniz, mas não é científico, dá essa impressão de que se entende tudo do outro lado, então dá essa impressão como se o espiritismo ele tem essa carga como se fosse a religião última. Tanto que nem se coloca como religião muitas vezes, né? A pessoa fala, não, é uma doutrina nesse sentido, não é religião. Como se fosse uma evolução das religiões. Aqui a gente sabe tudo cientificamente o que acontece do outro lado. E é óbvio que nenhuma religião é universalista a esse ponto. Se você for falar com hindu, for conversar com muçulmano, for conversar com shintoísta, ele não vai acreditar nessa visão. E os fenômenos que acontecem com ele não vão se reproduzir na visão espírita. Vai ser uma coisa completamente diferente, né? Então, eu acho que é importante se deixar claro que a gente não vai puxar sardinha pro espiritismo, ponto, nesse sentido. Mas tem um espírita que eu gosto muito, que eu sigo no TikTok, que é o Elias. Deixa eu pegar aqui o perfil dele. Eu recomendando espírita pra vocês, hein, gente? Elias Moraes, o nome dele. O perfil dele é o @EliasMoraes873. Ele é um cara que eu sigo porque eu acho que ele tem uma honestidade muito legal, assim. Que, inclusive, eu tenho certeza que vários espíritas não devem gostar dele. Porque ele dá uma visão de estudo histórico do que Allan Kardec falava e das loucuras que se estabeleceu aqui no Brasil. Porque, assim, com todo respeito, o espiritismo é uma religião super válida, tem uma coisa da hora, etc e tal. Mas tem uma galera que se perdeu aí no meio desse processo aí com os livros do Star Trek do Fantasmagórico, né? A gente sabe disso. E eu não vou entrar nesse mérito, acredite no que você quiser, tá tudo bem. Aconteceu isso não só com o espiritismo, né? Aconteceu com tudo. Tanto que você vê um católico vendo lá de fora e diz assim, nós temos o catolicismo à brasileira, nós temos o espiritismo à brasileira. É que o catolicismo, ele sobreviveu através dessa porosidade, né? Então isso aí não é uma surpresa. Mas aí você também tem o protestantismo à brasileira. Qualquer coisa que chega aqui no Brasil, o pessoal coloca farofa e transforma em outra coisa. Não, tudo bem. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que o Elias, por exemplo, ele faz toda uma grande reflexão do que o Allan Kardec falava e do que o espiritismo é praticado hoje. E tem vários sensos comuns espíritas que ele fala, bicho, o Allan Kardec não apenas nunca acreditou nisso, como ele defendia o exato oposto dessa parada, né? Inclusive essa coisa de santificação. Mas aí, Andrei, esse cara tá de palhaçada, pô. Ele quer ir na escrita, ele quer ir no livro, na palavra. Ele é maluco? Quem lê hoje em dia, pô? Pelo amor de Deus. É isso que o resto do mundo se pega. O pessoal se pega na escrita. No Brasil é que a gente dá um jeitinho, coloca um queijo ralado, uma farofinha. Não, mas o ponto é esse, que ele defende um negócio que eu passei a associar muito, porque por que eu acredito em mediunidade? Quem escutou o Mundo Free Confidencial 500 sabe do histórico que eu venho. Não tem como falar uma parada que não existe, sendo que, porra, minha mãe, meu irmão, minha galera ali em volta não é ator, não é atriz, não é uma pessoa que tem uma pretensão de ganhar dinheiro, não é um negócio que tu vê ali o fenômeno acontecer, você pode acreditar ou não, pode atribuir uma função psicológica desconhecida, mágica, mística, mas tá lá, o fenômeno, e você acredita, não acredita, tá tudo certo. Mas convivendo com essa galera, dá pra entender que existe essa função que a Lívia tá descrevendo, que é uma espécie de coautoria. Que por mais que, assim, eu já escutei muito que não existe mais médium inconsciente, né? Que 99% dos fenômenos mediúnicos hoje, eles são por pessoas conscientes ou semiconscientes. Ou seja, a pessoa está acordada durante o processo. De, sei lá, ou de incorporação, ou de psicografia, ou coisa nesse sentido. E esse fenômeno que o Elias defende como uma espécie de coautoria é o que justifica os erros comuns em obras como a de pessoas como Chico Xavier. Que são
erros que, assim, não é tipo opinião, gente. É erro. Erro histórico. Tem erro histórico. Muito conveniente também. Claro que é conveniente. Não, Dizer óbvio. que o espírito sabe tudo e que o burro é o médium. Não, tudo bem. Beleza, show de bola. A gente pode entrar nessa discussão e a gente nem vai sair dessa discussão aqui hoje, nesse sentido. Mas isso é o que explicaria erros como esse, nesse sentido, né? De que você tem ali um processo... E muita coisa ficcional mesmo. E que é ficcional, era vendido como ficcional, só que hoje é vendido como não ficcional. Era do tipo, sabe aqueles livrinhos de moral? O He-Man aparece no final pra... Ó, galera, esse é um livro pra você ver moralmente como você age em situações como essa, mas nada disso aqui Contos edificantes. Você tá lembrando de contos edificantes. E aí hoje é vendido como se fosse o espírito estava aqui e foi isso que ele passou, né? Esse é um tema bastante polêmico, porque mexe diretamente com a fé das pessoas. Então por isso que é uma coisa que as pessoas que é muito complexa a gente ficar aqui debatendo, mas os erros de fato existem, né? E existe a maneira como a gente encara. Eu jamais defenderia num júri alguém defender um acusado através de uma psicografia. Isso é um absurdo. A pergunta é, aceitaram mesmo ou só tentaram passar? Aí eu não vi o filme. Aceitaram, pô. Aceitaram. O cara foi inocentado, eu acho. Aceitaram. O lance aqui é o seguinte, quando a pessoa é inocentada, ela tá inocentada. Se ela fosse culpada, ela podia recorrer. Ninguém vai recorrer depois de ser culpado. Sacou? Então, eu acho que se isso fosse por uma instância superior, provavelmente... Porra, mais superior do que o nosso lá, não entendi. É qual é o STF do astral aí? Porra, mas falando nisso, cara, nosso lar é coisa do Chico, né? Não tem como dizer. Aí é realmente... É o livro dele. É sim. Tá aqui É na... o livro dele. Foi uma pergunta retórica, gente. Nosso lar é uma das coisas que me faz pensar que algumas coisas que o Chico Xavier falava era babaquice, assim, coisa que não faz sentido. Opa, então vamos lá, Vinícius Ferreira. Meu amigo, você acreditar em nosso lar? Pelo amor de Deus, quantos anos você tem, cara? Se liga. Mas as únicas duas coisas que eu acredito do Chico Xavier, uma delas era nosso lar, pô. Agora Então, fudeu. você diminuiu o meu repertório, pô. Lamento já. Mas vamos lá, dê seu argumento, Vinícius. O que te incomoda aí? Não, cara, é bagulho fantasioso demais. Não tem como aquela porra ser verdade. Não tem como, ponto. Então, beleza, isso aí. Aquilo ali, eu até acredito que aquilo ali pode ser uma alegoria. Certo. Alegoria, eu acredito na alegoria. Mas acreditar naquela porra ali do jeito que tá é a mesma coisa que acreditar num céu com um anjinho tocando harpa e um velho sentado num trono. Pra mim é o mesmo nível de ignorância / inocência do religioso, assim. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, Andrei. Me corta se eu estiver queimando pauta. Em que diabo de médium tu acredita, então? Eu? O Vinícius. Não, o Andrei já falou o que ele acredita, inclusive. Mas e o Vinícius? Cara, eu acredito no médium que não fica fazendo espetáculo. Um médium que recebe um espírito de uma pessoa que morreu, que ele nunca conheceu, que ele não tem como ter informações, e essa pessoa passa uma mensagem pra uma pessoa que tá viva e que conheceu ela e que tem informações. E tudo checa, as coisas batem. Tal, aí, porra, beleza. E eu acredito também na mediunidade que não fala necessariamente com defunto, fala com outras coisas. Deixa eu fazer uma pergunta pro Vinícius aqui, eu tava vendo uns vídeos sobre isso pra pauta, e aí, esse assunto já é um negócio muito comum, provavelmente pra vocês, mas, Vinícius, você acha que o médium, não o profissional oráculo, mas o médium, pessoa que tem essa ligação espiritual, ela pode cobrar pelo serviço? Você acha que isso é bom pra ela, é ruim, afeta negativamente ou não o trabalho dela? O que tu acha sobre isso? Eu acho que com certeza é bom pra ela, né? Se fosse ruim, ela não cobrava. Mas o lance é o seguinte, a gente tem que entender, a gente como sociedade, que qualquer trabalho precisa ser de alguma forma remunerado caso a pessoa que está executando esse trabalho não tenha outros meios de subsistência. Então uma pessoa, por exemplo, como o Chico Xavier, que ajudava uma porrada de gente, fazia um monte de coisa, que abria as portas da casa dele, sei lá se era casa, se era um lugar onde ele trabalhava, tal, fazia tudo de forma beneficente, tal. Se esse cara não recebesse alguma doação, alguma coisa, esse cara ia morrer de fome, entendeu? Porque ele só tava gastando dinheiro ali. Eu acho que é zoado o cara ficar fazendo anúncio no Instagram de faço trabalho, não sei o que, R$600 no Pix agora, tal.
Isso pra mim é caça-níquel, mas ao mesmo tempo, se o trabalho da pessoa é esse, o trabalho da pessoa é esse. Cada um divulga do jeito que quiser, cada um cobra do jeito que acha que é razoável, de um valor que acha razoável. Se a pessoa tem uma moralidade de, não, essa pessoa está precisando de ajuda e eu não vou cobrar dela, mas aquela ali que pode, que tem condição, eu vou cobrar. Isso aí vai de cada um. Eu não vejo problema intrinsecamente em um trabalhador esotérico cobrar pelo seu trabalho. E eu vejo problema na exploração disso, e no abuso disso, e na pilantragem que isso muitas vezes Tá associado, né? tá associado. Exato. Eu perguntei isso porque tem essa diferença muito, muito sensível também. O oráculo, pessoa que faz um trabalho de tarô, de tarólogo, que usa algumas cartas, usa runas, usa sei lá o quê, não necessariamente vai ser um médium, tá? Não necessariamente vai ser uma pessoa ligada ao outro lado. É um trabalho, é uma técnica, enfim. E tem gente que vai acreditar que o médium, ele recebeu essa habilidade do outro mundo, de Deus, da divindade, do espírito, e deveria... E aí entra esse outro problema de como que a cultura espírita, ela tá muito intrínseca. Porque pro espírita e pra outras vertentes semelhantes, se você recebe o superpoder desse, você tem que trabalhar na caridade. Isso não é verdade pra todo mundo. Mas as pessoas... É muito comum. Com grandes poderes vem grande responsabilidade, né? O papo de Homem-Aranha. E isso é muito pernicioso às vezes, porque às vezes a pessoa chega, por exemplo, eu leio tarô, né? Às vezes eu cobro, dependendo, aí eu vendo os meus serviços de tarô, etc e tal. Às vezes a pessoa fala, pô, André, mas você não tem que fazer caridade? Eu falei, não, primeiro que não tem que fazer porra nenhuma, vai tomar no cu. Você não precisa acreditar nas coisas que tu acredita, mas eu acho engraçado como que isso se estipulou tanto numa cultura brasileira, do tipo, se você não estiver fazendo caridade, você tá errado. Isso, de fato, é uma coisa bizarra, porque você tá estendendo isso pra tradições que, primeiro, não são cristãs. Segundo, o cristianismo matou a galera dessa aí. E terceiro, foda-se, eu faço o que eu quero, né? As pessoas esquecem dessa parte, né? Do livre-arbítrio. Então, vou falar o que eu acho. Eu acho que o médium, eu não gosto da ideia da mediunidade enquanto organização, sabe? Quando já tem uma instituição por trás, já tem esse negócio, pra mim eu já fico com 3 pés atrás. Mas aí é humanidade, né? Aí sou eu, é a minha opinião pessoal de merda que eu tenho. E somado a isso, é o fato de eu já não gosto muito de instituições, tá? Lá vai um pouquinho daqui do meu anarquismo espiritual. O pessoal acha que quando já tem que ser organizado, o pouco que já está organizado, o pessoal disse tem que ser nas situações muito cristãs, como você falou, Andrei. Que tipo assim, você precisa fazer caridade. Tipo, caridade não tem nada a ver com mediunidade. O fato de que você receber aquele dom, seja lá de quem você acha que você recebeu esse dom, você tem que fazer alguma coisa com esse dom. Não tem que nada, meu amigo. Tem muita gente que eu conheço aí que não quer esse negócio, não decidiu que não quer nada saber com isso. Tchau, benção, não vou trabalhar com essa merda. E aí tem aquele senso comum do tipo, não, se você nasceu médio é porque na vida passada você fez um monte de merda. Eu falo, mano, pelo amor de Deus, bicho, deixa as pessoas em paz, cara. Tem que nada. Cara, eu tenho opiniões sobre isso também. Hoje virou um episódio das opiniões. Vamos lá. Porque assim, cara, a coisa mais comum que tem, é claro que isso não acontece com todo mundo, que estatisticamente seria um desastre, mas é muito comum que uma pessoa que não seja frequentadora de centro espírita, de casa de umbanda, de terreiro, tá puta que pariu, quando essa pessoa vai lá pela primeira vez, ela escuta você tem uma missão, você tem que fazer uma parada aqui, você tem que fazer um treinamento, você tem que se desenvolver, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem poderes, você é um floquinho de neve. Esse papo é muito comum. E é óbvio que às vezes ele é verdade. E também é óbvio que na maioria das vezes ele não é verdade. Então, se você se viu numa situação de ouvir esse papo, reconsidere, peça a segunda opinião. Durma um pouquinho pensando nisso antes de ficar emocionado, falar, nossa, eu sou um floquinho de neve, eu sou um médium foda, eu tenho uma missão. Porra, para um pouquinho. Se médium não errasse, João de Deus não tava aí também, né? Chegou lá. É isso. Jogou o microfone e saiu correndo. Não, João de Deus tá liberado falar mal, porque a justiça já definiu que... Só pra você entender uma coisa, Andrei, eu conheço pessoalmente 2, talvez 3, mas pessoalmente assim que estavam pessimamente de saúde e melhoraram. 2 pessoas que foram lá em Abadiânia e se curaram do que tinha. Mas curado do quê? Do resfriado? Curado do quê? Não. Uma tinha câncer. Beleza. E a outra tinha um problema na coluna. Ambas se curaram. Mas se curaram assim, a pessoa fazia tratamento há muito tempo, nada deu certo. E a última coisa que ela foi fazer
Depois de Perfeito. ter parado de fazer tratamento, foi lá e ficou boa. Pra mim, isso só corrobora o fato de que não é porque é médio que é bom, não é porque é espírito que tá falando a verdade. Exatamente. E aí, eu falo o seguinte pro pessoal, quando alguém me pergunta sobre esse tipo de coisa, eu dou esse exemplo, eu falo assim, só porque você é médio, não quer dizer que você foi abençoado pelo espírito bondoso. Pode ter sido abençoado pelo espírito maligno também. Ou você não sabe fazer com aquela sua habilidade. Você faz o que você quiser, inclusive ser um filho da puta e pagar por isso. Não à toa, muita gente defendeu na época, mano. Sim. Foram dezenas de denúncias das pessoas falando o mesmo modus operandi. Tipo, isso aí é uma coisa que só você vê os documentários e tal, o negócio tá claro ali, a parada que acontecia nesse sentido. Eu não vou entrar muito nesse mérito também, porque eu não conheço essas pessoas. Isso é ruim quando a gente tem relatos que são pessoais. Porque pra pessoa isso funciona. Não sei que tipo de câncer a pessoa tinha, não sei que tipo de estágio do tratamento ela tinha. Mas, cara, isso é tudo que importa. Então. E o cara não pode ter sido filho da puta com uma pessoa e bom com outra. A pessoa não precisa ser filho da... Você não tem que nada, meu amigo. Você não é obrigado a ser filho da puta o tempo todo. Você não é obrigado a ser bom o tempo todo. E do mesmo jeito que... Isso é em qualquer profissão, meu amigo. O médico, que o pessoal se acha muito emitindo luz própria. O médico nunca está errado. Pau no cu do médico, mano. O que tem de médico errado fazendo merda por aí, o que tem de advogado... Advogado a gente nem fala, porque a gente sempre acha que tá errado. Vamos lá, com calma, gente. Vamos com calma. Eu tenho uma história para falar, antes de você colocar o próximo, do Chico Xavier. História da minha família. Minha avó é espírita e ela se tacou lá do Amazonas para Minas Gerais para conhecer Chico Xavier. E ela disse que ele já era, foi o quê? Final da década de 70, 80, por aí, início de 80. Ela estava muito doente um tempo, mas estava se tratando e tal, e estava perto o suficiente. Ela teve que ir para o Rio de Janeiro para se tratar e aproveitou desse voo até Minas Gerais para ver Chico Xavier. E foi lá, conversou com ele, diz ela que ele chegou, sentou no lado dela e sem ela abrir a boca para nada, bateu na mão no joelhinho dela e não faça o que você está pensando, minha filha. Aí eu penso assim, leitura é fria, né? Pode ser. Mas não importa. E diz que começou a falar que não era para fazer aquilo que ela estava pensando, que aquilo era não nessas palavras, porque a palavra que me vem à mente é karma e ele não falava de karma, né? Que aquilo era um karma que ela tinha na vida e eu acho que meu avô era o karma dela mesmo. Aí, pela presença dele, ela falava, ele tinha uma presença muito grande. Ele parecia ser uma pessoa muito frágil corporalmente, mas parecia ser uma pessoa enorme da aura dele, da espiritualidade dele. E pelo que eu entendo que ela falou, ela estava pensando em se matar naquela época. E Chico Xavier chegou e convenceu, né? Ela conversou com ela, que era a vida, que tinha que continuar, que estamos aqui para Deus não dar mais de carregar do que consegue e tal. Então conversou com ela e acalmou ela. E a partir de então ela passou a frequentar de forma ativa o espiritismo, né? Mas assim, a expressão que ela fala de ele ser uma pessoa pequena fisicamente, mas grande espiritualmente, eu acho que é uma coisa que se repete em muitos relatos de médiuns, né? Você vê, a pessoa é fraca, a pessoa não parece ser grande coisa. Fisicamente, você fala, né? Fisicamente. É que o Chico Xavier, realmente, você tem muitas fotos dele, né? No Brasil, é muito fácil você ter visto já uma foto de Chico Xavier. Ele era uma pessoa magrinha, não enxergava bem, carequinha. Ele era uma pessoa aparentemente frágil. Qual o problema dos carecas? Isso aí é um bullying aí. Nada, adoro aqui, você tá vendo isso aqui? Essa bela careca com que eu decidi me amaziar? Enfim. Mas esse negócio da presença energética, eu acho que é uma coisa que os médios sempre têm uma presença maior energética. Verdade ou não? Não sei. Mas, na minha experiência, tem um borogodó diferente na pessoa que é médium, depois do tempo que você fala. Talvez já tinha a fama dele, ela pode ter falado a mais, porque a respeito ele já era conhecido, já tinha um queijo da fama. Mas eu tenho a impressão disso, sim, que tem um borogodó diferente na pessoa que tem um pezinho, uma comunicação com o outro lado. Pode ver sugestão, né? Como eu disse, pode ter sido só uma questão de fama. Foi lá só pra visitar o cara, né? Só foi lá, passou a mão no joelho da minha avó olhou pra ele e falou, sei lá, de repente. Pode ter sido outra coisa, mas esse é o relato dela.
Outro médico famoso que a gente tem aqui é o Zé Arigó, né? João Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó. Nasceu em 21, na cidade de Congonhas, Minas Gerais. Criado de uma família simples. Desde jovem ele relatava sentir dores de cabeça, ouvir vozes, experiências que não conseguia compreender. Já na fase adulta, começou a ter sonhos recorrentes com um médico alemão chamado Dr. Fritz, que lhe pedia para realizar curas espirituais. Inicialmente, Arigó relutou, mas acabou aceitando sua missão após perceber que suas mãos pareciam ser guiadas por uma força além da sua vontade. O início de suas atividades como curandeiro aconteceu na década de 1950, quando passou a atender pessoas que buscavam ajuda para doenças diversas, muitas delas consideradas incuráveis pela medicina tradicional. Ele realizava as famosas cirurgias espirituais, né, sem anestesia e com instrumentos rudimentares, como facas e canivetes. Isso aí me dá calafrio, só de pensar num negócio desse. E apesar dos métodos aparentemente invasivos, seus pacientes relatavam não sentir mais dores e muitas vezes afirmavam ter sido curados de enfermidades graves. O fenômeno atingiu milhares de pessoas, inclusive políticos, empresários, até médicos que procuraram aí o médium, né? E as práticas chamaram a atenção de cientistas e estudiosos da paranormalidade. Pesquisadores brasileiros e estrangeiros foram a Congonhas para tentar entender como ele realizava essas cirurgias sem causar infecção ou dor. E entre os interessados estava o médico e parapsicólogo. E entre os interessados estava um cara mais famoso, o médico e parapsicólogo, o Hernani Guimarães Andrade, que buscou explicações para o fenômeno, mas sem chegar a uma conclusão definitiva. Para alguns, Arigó tinha dons sobrenaturais, para outros, sugestão e um fenômeno ainda desconhecido pela ciência, né? Sua técnica consistia em movimentos rápidos e precisos. O nome Dr. Fritz se tornou lendário após a sua morte, Zé Arigó, em um acidente de carro em 1971. Outros médios alegaram incorporar o mesmo espírito, dando continuidade ao fenômeno, né? E isso é muito interessante, porque no Brasil a gente teve uma epidemia, década de 70 e 80, de médiums que alegavam fazer curas espirituais nesse sentido. A princípio, eu tenho certeza que os céticos se incomodam muito com esse tipo de coisa, e eu acho que é válido, tá? Porque a gente tá falando sobre saúde, e tem muito picaretagem, muito charlatanismo, e muitas pessoas que abandonam a medicina tradicional para curas milagrosas e acabam se ferrando no processo. Mas uma coisa que eu ouvi falar e eu nunca mais deixei de lado é o fato de que a gente também precisa entender um pouco da questão do tempo, porque se a gente tá falando da década de 70 e 80, a medicina não é democrática hoje, imagina há 70 anos atrás. Não tínhamos SUS. Exatamente. Isso era uma forma que pobres tinham de ter qualquer tipo de alento e acesso ao mais rudimentar de medicina, seja ele, porque era o que restava nesse sentido, né? Hoje a prática de curandeirismo, inclusive, é bom sempre falar que ele você associar uma cura a um tratamento espiritual é crime, tá? Apesar dos processos serem poucos, isso tá valendo, tá, gente? Mas até hoje é feito as curas espirituais, etc, né? E eu vou jogar aí pra plateia. E o conselho geral é que se você for buscar uma cura espiritual, que você não largue o seu tratamento alopático da medicina convencional. Uma coisa empurra a outra. É justamente isso aí que o Vinícius está falando. Geralmente vai ter processo, alguma coisa do tipo, caso o curandeiro em questão obrigue ou recomende que o paciente largue os tratamentos convencionais. Se ele fizer as duas ao mesmo tempo e a cura espiritual, né, os remédios, o que ele beber, o que ele consumir, ele não interferir com o tratamento convencional, ele pode fazer à vontade, não teria problema nenhum. Não é diferente de conversar com um padre sobre a doença, por exemplo. Isso. Mas se o curandeiro exigir que ele pare de tomar o remédio e tal, aí ele pode tomar um processo bom, eventualmente. Não é só isso, gente. Eu não sei assim, se vocês se lembram. Então, eu era uma criança que eu gostava de ver reportagem, né? Então, eu me lembro de eu muito pequena, meu pai nem reparando que eu tava prestando atenção nisso, e tipo, Fantástico, Globo Repórter, tava falando dessa onda do Dr. Fritz. E tinha um negócio que eles... Não era só conversar com o padre, conversar com uma mãe de santo. Ele pegava e metia a faca na pessoa, entendeu? E eu me lembro perfeitamente que depois que o Arigó morreu, muitos em vários lugares do país inteiro pipocaram vários ditos médiuns que estavam incorporando o Dr. Fritz. Uns pegavam assim e falavam: não vou abrir a pessoa. Eles só fingiam que abria a pessoa e, sei lá, o que ele dizia que a coisa que estava dentro da pessoa aparecia dentro de um monte de chumaço de algodão. Eu acho que tem até um fantástico. Se você procurar no YouTube, você acha isso. Que aparecia as coisinhas, começavam a aparecer umas coisas, umas melecas, apareciam dentro do chumaço de algodão. Mas minhoquinha preta, né? Uma coisa esquisita. Parecia
parecia muito uma coisa meio... Tem uma coisa, não era sangue, parecia linfa, sabe? Que aparecia dentro do algodão. E lá, fantástico, olhando, os pesquisadores olhando lá, não sei o que é isso e tal, não sei o que. Mas assim, tinham essas pessoas que fingiam que cortavam, porque era espiritual, não precisava cortar, mas tinha os malucos que metiam a faca na galera. Metiam a faca em criança, metiam a faca nos idosos. E isso é 3 palitos pra dar merda. E você pensa que isso é coisa de antiga? Tem gente até hoje dizendo que incorpora Dr. Fritz, tá aqui, ó, no G1, 2024. Cara lá na Bahia dizendo que incorporava o Dr. Fritz, fazia um monte de cirurgia, curso online e é suspeito de quê? De problema de crime sexual também, na Bahia, 2024. A memória mais forte que eu tenho do Dr. Fritz, os jovens não vão entender, mas era o Caceta e Planeta zoando o Dr. Fritz. E zoavam justamente com esse lance dele fazer as cirurgias espirituais dele sem nenhuma asepsia. A piada era essa, sem nenhuma asepsia. Repetir essa palavra 1 milhão de vezes. Então, essa palavra do negócio do repetir 1 milhão de vezes, porque isso foi o Fantástico. Que ele falava, toda vez que... Quando o Fantástico foi lá ver, mostrar as filmagens, toda vez que ele falava que mostrava a pessoa, ele cortando a pessoa, o Fantástico falava, sem nenhuma asepsia, sem nenhuma asepsia, sem nenhuma asepsia. Pra ser bem honesto, não tenho nenhuma opinião sobre isso. Me assusta tremendamente gente usando as paradas sem asepsia, metendo a faca. O pessoal fala que o João de Beijo raspava a coisa do olho, a pessoa ficava cega. E tinha um rolezinho ali que a galera dava uma encobrida quando dava merda. Eu não sei. Hoje em dia, quando eu penso em cirurgia espiritual, pelo que eu conheço de pessoas que testaram, são coisas muito menos invasivas. Ao invés de ter alguém ali incorporado, algo nesse sentido, os espíritos vão direto na tua casa, você coloca a porra de um copo d'água e dorme com a musiquinha e acorda bem, né? Enfim, parece muito menos invasivo nesse sentido. Eu não tenho opinião sobre cirurgia espiritual, porque eu acho que isso sim é invasivo demais. Mas cura espiritual, não tenho dúvida nenhuma de que funciona na mão de quem sabe o que está fazendo. Porque eu já vi várias vezes pessoas se recuperando depois de tentar fazer tudo que a medicina normal oferece. Vai lá e recorre a uma porra de um reiki, uma coisa simples assim, e vai lá e melhora imediatamente. E não volta a piorar. Porque tem esse lance da sugestão da mente, né? Que quando a pessoa se convence no seu íntimo de que ela tá melhor, ela fica melhor. Mas chega um momento que essa sugestão vai diminuindo e a pessoa volta a apresentar os sintomas que estava apresentando antes. Mas a pessoa fica curada de um câncer, a pessoa ficar boa e não ter uma recaída, isso aí não é só sugestão, isso não é só somatização. Isso aí tem uma parada acontecendo mesmo. E isso eu não tenho dúvida de que é real. Não duvido, eu conheço histórias, mas não, nada muito próximo que eu possa relatar aqui nesse sentido. Mas eu acho que assim, no mínimo, a pessoa não largando o tratamento alopático, ela se sente confortável em procurar um tratamento. Novamente, muitas pessoas estão desenganadas pela medicina, são processos de câncer, inclusive, né, a gente não precisa nem estar falando de cura espiritual para falar de picaretagem. Tem muito médico que induz tratamentos que não funcionam nesse sentido. Cloroquina! A pessoa cai por desespero ali da questão toda. Não, teve recentemente a impressão de câncer, pílula de não sei da quanta, o pessoal se aproveita que ele é de uma faculdade X. Enema de café, cloroquina, balinha pra... gominha pra qualquer coisa. Tem um bocado de coisa que o pessoal diz que não, isso daqui não é... Lembrando que cloroquina é um remédio efetivo pro que ele se propõe, mas não pro tratamento de Covid, né? Isso é sempre bom salientar. Aconteceu um caso na família recentemente. Uma pessoa, um parente meu, estava, assim, faz uso eventual de um remédio pra acalmar. Só que esse remédio é controlado. Essa pessoa estava sem receita. Esse cara estava desesperado tentando arrumar esse remédio. Você sabe que no Rio de Janeiro tem esse esquema de você ir na farmácia sem receita e conseguir, né? Ele estava tentando e não estava conseguindo. Passaram pra ele, indicaram pra ele um remédio que eu já usei, que eu sei que não funciona. Ele tomou e ficou 0 bala. Essa porra é real, cara. O poder da sugestão é muito verdadeiro. Falaram pra ele que tome esse remédio que você vai ficar bom. Sim, pô. Falar, tomou, ficou bom. É isso. Mano, se numa pesquisa científica a gente faz um teste duplo cego que envolve só o poder do sugestionamento, a pessoa consegue ser biologicamente afetada. Eu faço isso. Pelo açúcar, por pílula de açúcar. Eu tomo aspirina pra qualquer coisa que eu tenho e fico bom. É verdade. Eu tenho um vidro aqui daqueles americanos de 500 aspirinas. Tomo aspirina e fico zerado. É isso. Ele deve ter a validade de 2013. É muito antiga, ela já venceu, com certeza. Gente, jamais sigam qualquer conselho médico do Vinícius, gente. Pelo amor de Deus. Vinícius, eu faço isso parecido, só que sem remédio. Eu falo assim, tô com dor de cabeça. Ressecamento. Vou beber água, melhorar.
Pô, tô com dor nas costas, é ressecamento. Vou beber água, vou melhorar. E eu melhoro mesmo. Porra, melhor ainda. Você levou a um outro nível. O copo d'água é seu placebo. Que maravilha. É isso aí, exatamente. Eu cheguei no nível de placebo que é só beber água. Porra, perfeito. Mas eu tomo uma aspirina pra resfriado, pra dor de cabeça, pra febre. Beleza. Não, sério, gente, o efeito placebo é conhecido há muito tempo, Cara, tá? os espíritas Efeito placebo Existe, porra. Existe. Isso aí acontece. Porra, eu já quebrei uma perna e curei com aspirina. Não, vai se fuder. É ô, Vinícius. verdade, é verdade. Parou. Vamos pro próximo. Vamos lá. A gente vai ser odiado por espíritas, por médicos E bolsonaristas. por qualquer pessoa de bom senso. Qualquer pessoa de bom senso. Aí depois o Rafael pergunta, o Andrei não faz episódio polêmico. Não, eu não disse, não. Você que disse que ia trazer episódio polêmico. Eu falei, eu duvido. Continua duvidando? O que você... é? Sai. Continua, porque o Andrei não foi polêmico nenhum momento. O Andrei não consegue ser polêmico mais. Mas quando ele quer ser polêmico, ele chama essa pessoa aqui que não tem medo de advogado, aparentemente. Mas o que o advogado vai falar de mim? Vai falar que a aspirina não funciona pra tudo? Eu vou falar, tá bom, seu advogado, concordo. Tá bom. Cara, eu vou falar de uma pessoa eu acho muito inusitada, assim, que é a Cacilda de Assis, que por mais que você, ouvinte, possa não conhecer o seu trabalho, ela foi uma médium extremamente famosa no Rio de Janeiro. É muito carioca core, aqui que eu vou falar pra você, porque foi um fenômeno midiático impressionante, né? A Cacilda, era conhecida como Mãe Cacilda, né? Já faleceu. Foi uma das médiums muito controversas e influentes do Brasil, principalmente se destacando no cenário de Umbanda e dos cultos, né, afro-brasileiros. Ela nasceu em 17 em Valença, no estado do Rio de Janeiro, e sua trajetória foi marcada por manifestações espirituais desde a infância. Com apenas 7 anos passou por um coma inexplicável, que segundo relatos teria sido um chamado espiritual, né? 7 anos é o rolê que tu sabe se tu vai se fuder ali pelos 7 anos aí nesse rolê aí, desses chamados aí. Mas a questão é que anos depois ela inicia esse caminho na espiritualidade, tendo contato com o espiritismo kardecista, e se aprofunda também na Umbanda e no Candomblé, nessa grande loucura que é o Rio de Janeiro. Com o tempo ela se torna uma sacerdotisa, uma das mais respeitadas aí da época dela. Virou sacerdotisa aos 15. Sim. Muito jovem. Ela tem o fenômeno do Sete da Lira, né? Que é a entidade espiritual que a Mãe Cacilda incorporava. Tornou-se amplamente conhecida, principalmente na década de 60 e 70. Durante as sessões, milhares de pessoas lotavam o terreiro onde ela atendia, em busca de orientação, cura espiritual, revelação. Relatos afirmam que os momentos de incorporação eram intensos, com trânsitos marcantes, manifestações impressionantes, e o nome Sete da Lira se tornou um ícone dentro da Umbanda, sendo associado a uma força espiritual, né? Bastante poderosa e misteriosa. E o impacto foi tão grande que ela começou a ser chamada aí para programas de televisão, né? Em 71, sua participação em programas como Buzina do Chacrinha e programa Flávio Cavalcante causou aí um grande alvoroço. Durante as gravações, diversas das pessoas da plateia, até membros da equipe de produção, relataram entrar em transe ou passar mal. Sobre esse dia fatídico aí em que rolou essa aparição dela na televisão, eu estava reouvindo um episódio do Rádio Novelo Apresenta, que é sobre a Mãe Cacilda, acho que é episódio 14, se não me engano, que dá mais detalhes sobre isso daí. O negócio é o seguinte, o programa do Chacrinha e o programa do Flávio Cavalcante eram os programas de domingo que tinham maior audiência no Brasil. O Brasil inteiro parava pra ver porque não tinha outra coisa pra fazer. E eles disputavam a audiência fudidamente. Então, em um único dia, por vários fatores que não convém falar aqui, ela foi citada pelo Silvio Santos, apareceu no programa do Flávio Cavalcante e apareceu no programa do Chacrinha, incorporando o seu set. Aconteceu isso que o Andrei falou, de várias pessoas entrarem em transe e tal. E o pessoal da ditadura ficou puto com esse negócio, porque dizem os boatos que uma pessoa muito proeminente entrou em transe e isso fugiu do decoro cristão da nação. A esposa do ilustre cidadão Emílio Garrastazu Médici, que tomou as dores pra ele. Essa é a história famosa. Puta merda! As chacretes estavam desmaiando durante o programa do Chacrinha. A chacrete, pra quem é jovem, é tipo a paniquete de antigamente. As dançarinas do Faustão, assim. Foi uma doideira demais. E ela lotava o centro dela, que era num sítio lá lá em Santíssimo, no Rio de Janeiro, que na época era rural. Chegava a 20, 30 mil pessoas nos sábados. Você tem noção do quanto é isso? Isso é tipo meio estádio de futebol lotado. Porra, mais de 100 já fica um caos do caralho. É uma parada bizarra. É muita gente. Muita gente.
Era um fenômeno real. É um fenômeno até hoje, né? Acho que eu nunca ouvi falar dela. Mas Jacaúna, quando a gente morava no Rio de Janeiro, uma coisa que eu prestei atenção, tinha vários carros com adesivo de 7 de lira. Vários carros com adesivo. Ah, que eu realmente não lembro, não. Acho que você só não prestou atenção, Jaca. É uma parada muito presente, assim. Provável. É, galera. E assim, é claro que essa repercussão toda não deu de dar aí ter seus efeitos, né? Ela foi bastante perseguida, teve bastante preconceito, principalmente a forte ligação com as práticas afro-brasileiras, né? E isso é importante sempre salientar, tá, gente? A gente aparentemente parece que é tudo de boa, vai lá no centro, mas durante muitas décadas, a prática da macumba, né, que eu já ouvi falar que, inclusive, essa parada do instrumento musical é uma parada meio balela, tá, gente? Mas, enfim, eu chamo de macumba porque eu sou do rolê. Mas a prática da macumba e de qualquer outro tipo de prática de religião de matriz africana era e sempre foi perseguida como política de Estado, inclusive, tá? Você não podia ter terreiro. Inclusive, se eu não me engano, as leis de anticurandeirismo, elas ficaram muito em voga no século XX como uma desculpa para a perseguição desses rolês e tal, né? Foi todo mundo pro kardecismo. A Umbanda nunca se recuperou dessa união sinistra, diria eu, que não curto. Mas, enfim, é isso aí. Tipo, não era uma parada muito fácil, não, né? A influência dela, por conseguinte, é apagada e muita gente não lembra, né? Mas ela continuou durante muitos anos supostamente ajudando aí a galera, né, atuando aí, mantendo sua casa espiritual, que era muito importante ponto de referência, né? Assim, pra pessoa ter uma ideia do impacto cultural que essa moça teve, essa aparição dela na televisão deixou o pessoal da ditadura tão puto da vida, talvez por causa do lance da primeira-dama, né? Mas o pessoal fala, a primeira-dama incorporou, ela entrou em transe? O que rolou? Entrou em transe. Tá. Eles estavam em casa e não tem gravação, não tem nada disso. A mídia não publicou nada, porque, né? Quem vai ter culhão de fazer isso? Mas o negócio foi tão pro lado pessoal que eles chegaram pesado nas emissoras de TV. E as emissoras de TV, na época, entraram em consenso de criar uma autorregulamentação para não exibir, sem aviso prévio, às autoridades competentes, nada que pudesse incitar crendices populares, curandeirismo, etc, 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 a partir daquele ponto. Então, aquele ali foi um ponto final. Tipo, a partir daquele dia, durante a ditadura, não se falava mais de macumba na televisão. Ponto. Porque aquilo ali foi um divisor de água real. Acho que deve ter voltado nos anos 90 só, né? Depois do fim da Possivelmente. ditadura, né? Que eu lembro do SBT, do Fantástico, que aí tinha, só que aí rolou já nessa pegada mais Padre Quevedo das ideias, né? Já era uma coisa mais... Eu acho que uma das primeiras vezes que começaram a falar de forma que não era ruim, né? Não era esquema Quevedo, foi a Mãe de Ná. Sim. Mas aí entrava num rolê que não era religião, principalmente religião mais africana, era uma coisa mais, né, previsão. Então. Né, que é coisa mais... Sim, mas foi aí que voltou. Começou a voltar, entendeu? Foi nessa época. Eles começaram por esse lado que era a previsão. Mas Mandiná já era anos 90 e tal, já outro momento mesmo. Mas aí, quem vai lembrar aí do programa que teve no Celso Portiolli, que era o BBB dos videntes, todo final de semana. Porra, bom demais. Bom demais. Inclusive, eu assisti o BBB dos videntes todo no teu canal, Jacona. É isso aí, pô, caraca. Os comentários seus é o melhor que tem. Rapaz, aquilo foi maravilhoso. Maravilhoso. Sensacional. O vidente lutando, entre aspas, pra ver quem tinha mais habilidades de prever as coisas. Maravilhoso. Incrível. E devo dizer aqui que eu já apertei a mão de mais de um daqueles ali, hein? Olha aí, ó. Mas eles sentiram alguma coisa na tua mão? Não sei, não me falaram nada, não. Medo. Deve ter sentido suor, né? Não sei. Sim. Ia perguntar se você tinha lavado a mão, você teve que... Nunca lavo a mão. Nunca. Se eu ficar doente, eu tomo uma aspirina e tá tudo certo. Caralho, o título desse episódio vai ser A Mediunidade e a Aspirina. É a aspirina do povo, do pobre. Caralho, bicho, que merda. Galera, eu vou falar o seguinte, hein? Vai ter parte 2 desse episódio, tá? Parte 2, chamo de volta essa galera e vou chamar o médio aqui pra gente. A gente vai cair na porrada aqui hoje. Agora vai, hein? O médio vai dar Hadouken, vai dar pirueta. Ouvinte, quero saber, você quer a parte 2? A gente vai ter mais gente pra gente mencionar aqui. É uma galera que aí eu abertamente não gosto, não sei como é que eu vou gravar esse episódio. Gente viva. Gente viva, que fala português. Não apenas espíritos, mas espíritas também, né? Oh, meu Deus. Exatamente, obrigado, Vinícius. Obrigado pela sua parte. A equipe vai ser a mesma, menos o Vinícius. Obrigado, Adriano. E aí o Vinícius vai dar lugar pro médium. Alguém que não fale pra você tomar aspirina. O médium pode me psicografar, que você vai me matar assim que a gente desligar essa gravação.
Mas aí, se você tirar o Vinícius, o Jacaúna vai estar correto. Você não tem coragem de aceitar a discordância, a zoeira, a polêmica. Não, eu aceito isso, eu só não aceito isso no ar. Porque eu tenho um limite, tem um teto. É o teto do processo. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, mandar um abraço aqui pros apoiadores que estavam aqui hoje ao vivo, escutando aqui nossos groselhas, mandar um abraço pro Hugo, pro Fernando, pro Vinícius, pra Aline, pra toda a galera que tava aqui, né? Pra Elaine, beijo, pra Esther, pra todos vocês. E lembrando, você pode fazer parte dessa galera, indo lá no apoia.se/Mundo Freak. Eu vou o mínimo ali, uma assinaturazinha da hora, pra ajudar a gente, é pra ajudar a gente. Isso aqui é um mimo que a gente cede. Mas é pra ajudar a gente, pô. E a gente se vê, então, no próximo Bate-Canal. Gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa. Escutem aí, Vinícius e Lívia aí do Magicando, @Magicando. Não tem nada a ver comigo. Eu nunca... É o projeto aí deles. Eu respeito a galera que tá começando. Então dê uma força lá. Magicando com CK, tá, gente? Quem gosta desses assuntos aí mais esotéricos, mais ocultistas. Tem opiniões no nível... Não lave a mão, tome aspirina pra você, né? E é isso aí. E sigam também o canal do Rafael Jacaúna, porque senão ele vai ficar triste se eu não mencionar isso aqui também. Né? É Jaca Freak ainda, Rafael? Vai chover. É Jaca Freak ainda, Rafael. Vai chover, vai tomar no cu, caralho. Pela primeira vez você não foi escorraçado, né, Jaca? Tu tá na porra do post, a porra do link do teu canal, seu arrombado, caralho. Olha só... Ninguém olha o post, André. Ainda fica agressivo ainda. O pessoal não olha o post, André. O pessoal escuta em sequência o podcast. Ninguém vai na postagem ver, não, cara. Tá bom. Esse negócio de ler aí, o jovem não lê mais, não. Porra, lê. Ele tá achando que a gente tá em 1950. Você tá na Twitch ainda ou o YouTube já tá no YouTube também? Tô na Twitch também. Faço live nos dois agora. Ah, nas duas? Então tem Jaca Freak também no YouTube. Não, lá é hora de Jacaúna. Jaca Freak não deu. Hora do Jacaúna. Hora do Jacaúna. É hora, seja lá o que for. Ah, hora do Jacaúna, naquela hora. Pô, mas Todo mundo tá tomando no na parede. YouTube... Tá no YouTube aquela maravilhosidade que foi você vendo o BBB dos... Não, esse não tá, porque essas coisas assim, o YouTube derruba. Tem que ficar editando, cortando o vídeo. Olha aí, quem quer calar Rafael Jacaúna? Quem quer calar? Você quer me calar? O SBT, nesse caso. O SBT, eu vou mandar mensagem pro Silvio Santos. Ele vai liberar. Caralho, tem que mandar mesmo. Vai ter que chamar um médium pra... Aí sim. Por quê? Como assim? Não entendi. Ah, ele esqueceu que o Silvio Santos morreu, né? Puta que pariu. Silvio Santos morreu? Amado mestre. Porra, Andrei. Não, Silvio Santos morreu? Ele tá por dentro legal. Antes dele do que eu. Morreu mesmo? Andrei, como assim? Você previu o Silvio Santos morrer? É verdade, hein? Mãe Dedei mandou essa ao vivaço. No Magicando, hein? Eu escuto o Magicando. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Aquilo. Beijo pra vocês. Não olhe para trás. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.